Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Meu nome é Marcelo Magalhães, mago da Pedra Verde, hermetista, espiritualista, médio de incorporação. Estamos então no prosseguimento das orientações da nossa conversa a respeito das 7 etapas. Falamos da primeira, trevas da ignorância. Falamos da segunda, caminho espiritual. Terceira, tornar-se espiritualizado. Falamos da quarta, processo do despertar, e agora temos a quinta etapa, o desperto, que é realmente ali o que moveu cada um de vocês acompanharem isso, porque todos, ou muita gente, pensa estar desperto. Agora vamos saber um pouco mais dessa etapa. Etapa, por sinal, muito importante, porque é justamente essa etapa que antecede. Depois dessa etapa do desperto, a etapa seguinte vai ser o iluminado, aquele que se iluminou. Então, para vocês poderem ter um parâmetro de comparação de que o que estamos falando são situações bem elevadas, já um caminho bem avançado naquilo que são as condições espirituais materiais, tá? Espírito, corpo, corpo, espírito, experiência, né? E aquilo que seja perene. Muito bem, então falamos na orientação passada sobre o processo do despertar, que o processo do despertar, em poucas palavras, seria o que antecede ao nascer de novo. Um ser novo, livre das programações, né, que nos foi postas, que nos foi direcionada, aquelas que também demos abertura e fomos confirmando e reconfirmando no decorrer de anos da nossa vida, que sempre disseram quem nós somos, o que poderíamos ser, o que teríamos que vestir, o que teríamos que comer, o que um homem deve ser, o que uma mulher deve ser, né? Situações ligadas a gênero, situações ligadas à sociedade, à cultura, à intelectualidade, à religiosidade, sociedade, né? E é um conjunto muito grande de coisas, né, que recebemos de conceitos e que se tornam programações através do que? Tanta repetição que a gente ouve durante anos na vida. Depois de todas essas etapas, então temos aquilo que finalmente diz respeito ao quê? Diz respeito ao desperto. Aquele que nasceu de novo, passou pelo processo do despertar, que, em poucas palavras, essa gestação que a pessoa estaria ali passando, essa preparação desse ser novo que vai estar caminhando em cima da Terra, é como um purificar-se de uma forma completa, né? De uma forma bem substancial, para que esse ser novo não venha atrapalhado de qualquer resquício limitante, pesado, denso, do qual cada um de nós sempre estivemos né, bastante envolvidos com isso, tá bom? Muito bem, eu vou usar o seguinte termo. Sabemos, então, nesse processo, o desperto, nessa etapa do desperto, também tem 7 níveis dentro do processo do desperto. 7 degraus, então, a poder percorrer. Esse primeiro nível dessa etapa do desperto, a gente seria basicamente como um bebê recém-nascido, que a gente ainda precisa de cuidado, a gente precisa de colo, né? E por isso é importante a gente ter essa mentoria, esse mentor espiritual que passa-se a ter no processo do despertar. Se não tiver esse mentor, não está em processo do despertar, é só um conflito interno, que muita gente lá com certeza disse, não, eu estou passando isso, eu não me sinto mais pertencente a esse mundo, eu não me sinto mais na roda de amigos fofocando ou falando coisas, né, ligadas a besteiras, a futilezas.
Não. Essa situação do desperto é uma situação muito mais profunda. Nós estamos falando de situações conscienciais, não só simplesmente aquilo que seja hábitos comuns, cotidianos, corriqueiros, tá? Nós estamos falando ali de uma situação muito mais profunda, é o poder ter a oportunidade de olhar para dentro e ver-se quem é verdadeiramente, tá bom? Então, tá. Então, por isso que é necessário, nesse primeiro nível dessa etapa do desperto, a gente precisa receber ali uma atenção maior, esse mentor ou mentores que possam estar lhe dando essa assessoria, esse suporte. Então eles vão ter toda a paciência com vocês vão ter momentos que vocês vão estar hipersensíveis, assim como um bebê. Por isso que Jesus lá, quando usa esse termo, né, da pessoa nascer de novo, ele é muito preciso sobre esse aspecto, é muito feliz, com muita propriedade ele cria essa alegoria, porque é justamente isso, né? Porque quando a gente olha um bebê, então o bebê depende de tudo, ele tem que estar no colo, ele não sabe andar, ele não sabe se alimentar, ele não sabe se cobrir do frio, ele não sabe falar, se ele está com dor, se ele está com fome, então ele pouco pode fazer, mas ele é um ser novo, né? Então esse primeiro nível diz respeito a isso. Então vamos estar ali numa condição como um bebê, precisando de todos os cuidados, né? Não pense que no primeiro nível do desperto eu vou estar voando pelo mundo, né? Eu vou estar ali conversando por telepatia com os outros. Não é assim não, tá? Ainda não. Já o segundo nível dessa etapa do desperto já seria esse bebê, aquele que começou a sentar e a engatinhar. Então ele já consegue ter uma certa autonomia, ele está se desenvolvendo, ele está ali crescendo, certo? Então ele já consegue já mastigar as coisas, ele não está só mais, né, tomando ali o leite, mamando, não, ele já começa a comer uma frutinha, ele já começa a ter uma alimentação diferenciada, e quando falamos alimentação, nessa alegoria, nesses exemplos, quer dizer informações, isso que vai chegando até nós, né, de uma forma precisa, de uma forma pontual, nos capacitando para essa nova vida. Assim como lá atrás, quando éramos criança, tá? E então, já no terceiro nível da etapa do desperto, então já temos a criança caminhando, dando os primeiros passos, já se preparando para correr pela casa. Então já consegue se ali por pouco tempo, mas já consegue se manter em cima das próprias pernas, né? Então começa a ter o gostinho já de liberdade, de poder ir e vir, transitar. Isso é uma alegoria para o sentimento que a pessoa, na condição de desperto, de terceiro nível, ele já começa a sentir. Ele começa, ao sentir aproximar-se dele cada vez mais, aquilo que vai ser o quarto nível, que é o início do domínio próprio, que é uma virtude muito desejada por grandes pessoas em cima da Terra, sempre desejaram então ter o domínio próprio, porque se você tem um domínio próprio nos 7 sentidos da vida, então isso é um poder. Significa que você não vai ser arrastado por futileza, por tentações, por simplesmente coisas da carne. Não significa também que você virou um santo, que você vai estar dentro de uma caverna ou no alto de uma montanha, isolada, né, de todo mundo. Não significa isso. Você vai experienciar as coisas, mas com uma tal segurança que as pessoas vão começar a te admirar, a te ver
como algo até misterioso. Como que aquela pessoa em uma situação dessa consegue se manter calmo, consegue raciocinar, consegue ordenar as coisas, né? Porque é uma situação impensável para a maioria das pessoas. Então, nessa situação desse quarto nível, a pessoa começa a provar de uma forma mais substancial essa condição. Já quando passa para o quinto nível, aí a pessoa tem o domínio próprio. Aí não é mais degustar, não é experimentar momentos de domínio próprio. Não, a pessoa já de quinto nível, de desperto, a pessoa já tem um domínio próprio. Aí as coisas realmente vai ser a pessoa de quinto nível, vai ser ali o jovem, né, se direcionando para o ser maduro, como se fosse, vamos seguir o exemplo, então lá o primeiro nível dessa etapa, o bebê, todo carente de todos os cuidados necessários, porque não é capaz ainda de gestir nada. No segundo nível, então temos ele sentado engatinhando. No terceiro nível temos ele andando, já se preparando para correr, já com certa autonomia. No quarto nível seria já uma criança indo para a adolescência. Certo? No quinto nível já é como nós lá com 20, 25 anos de idade. Estou fazendo essas comparações porque eu acho que é mais fácil para poder entender como é o transitar dessas coisas, como se sente, né? Como a pessoa se sente nisso? Porque como é que eu posso explicar uma situação para vocês que vocês nunca passaram? Então a gente tem que fazer algum tipo de comparação. Claro que isso não é exatamente preciso, mas é algo que tem muito a ver, que faz muito sentido, certo? Para que vocês, né, nós tenhamos, né, esse conceito, essa ideia, porque quando nos formos nos encontrar em cada um dessas etapas ou níveis, então podemos nos situar. Opa, eu a princípio, então eu consigo observar que eu posso estar aqui, passando para aqui. Então isso é de grande utilidade, né? Porque a pior coisa é se sentir perdido, não se saber onde está. Tá? Não, acredito que é a pior coisa que tem. Muito bem, e daí? Daí desse quinto nível, então vamos ao sexto nível. Sexto nível, então já temos aquilo que é o homem e a mulher madura. Que, em poucas palavras, o que é aqui a nossa vida comum seria já aquele homem e mulher independente, no qual ele já criou um alicerce, criou uma estrutura. Então ele é, vamos dizer, mestre de si mesmo. Então ele comanda todas as áreas da sua vida nos 7 sentidos da vida, né? Com um bom nível de maestria. Então nesse momento sim, aí temos na passagem do quinto para o sexto nível do processo, né, dessa etapa do desperto, aí sim, aí tem o surgir de poderes psíquicos, de habilidades especiais, que para quem está nesse ponto já não dá mais tanta importância. Por quê? Porque é uma distração, isso pode fazer a pessoa ficar preso e não dar continuidade mais à frente, né? A pessoa pode se perder em propostas que surjam de ele se valer de determinadas condições para poder manipular o seu semelhante, para tirar proveito, em muitas situações, né? Então temos todo esse tipo de coisa. Por isso que é importante ter essa presença sempre desse mentor, por quê? Para que possamos estar afinizados com a ética. Não só a ética aqui nossa, da Terra, mas a ética espiritual, ali verdadeira mesmo, para que a gente pense bastante, né? Porque ter condições de poder se valer de habilidades psíquicas que você possa tirar proveito ali, né? De alguma situação ao seu favor ou a favor de algum dos seus
que você tenha ali consideração, então é muito tentador. Concordam? Muito bem. Já quando está na passagem do 6º nível da etapa do desperto para o 7º, quando a pessoa entra no 7º nível, ele já está em preparação para adentrar aos 7 níveis do iluminado. Que o iluminado, aí esse é o assunto para o próximo vídeo, tá bom? Que tem muita coisa interessante para se falar, mesmo superficialmente. Lembre-se, sempre repito, estamos falando aqui de forma rápida, de forma objetiva, bem superficial, para termos um alicerce, um ponto de partida seguro e ali bem esclarecido, o mais direto que eu possa ser ali com vocês, porque são assuntos bem delicados, muito complexos, então eu tenho que procurar uma maneira que eu possa fazer com que vocês estejam interagindo com isso, através dessa criação mental, dessa tela mental de cada um, em poder se ver em meio a isso que eu estou exemplificando, que com certeza isso irá acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer em situações para frente, que temos muito ainda o que conversar. Tá bom? Então, a respeito do desperto, acho que já tá bom, de bom tamanho. Vamos ter oportunidades para falar muito sobre a situação do desperto. O que o desperto representa, em cima aqui da Terra, como encarnado. Ele é um santo? Ele se torna um homem santo? Se torna um Santo Antônio, um São Benedito? Ele vai se tornar um monge budista? O que é que ele vai se tornar? O que eu posso adiantar para vocês é que ele vai se tornar um ser humano que ele nunca foi. Ele vai ter uma vida que ele nem sequer sonhou. Por quê? Porque não confunda as coisas. Quando falamos de espiritualidade, para quem quer trilhar esse caminho, fique tranquilo. A maior parte de nós todos, não temos uma missão, um projeto a se cumprir dentro de âmbito material e espiritual, como a de Jesus, como a de Buda. O nosso caminho, vamos dizer, é mais simples, é mais ameno, tá bom? Então, dentro da gente aplicar essa condição de desperto, até mesmo de iluminado na sua vida, você pode ser um iluminado e ter a sua família, a sua esposa, seus filhos, ter um trabalho, ter uma empresa, Você, como iluminado desperto, você pode ganhar dinheiro, porque a última coisa que vocês vão estar presos é nas situações limitantes de que uma pessoa rica, ele não merece esferas superiores, estar no céu. Ele não, geralmente liga a pessoa rica à falcatrua, à corrupção. E por mais que saibamos que tem muita gente que escolhe a ganância e passar por cima dos outros e conseguir tudo a qualquer custo, mas tem muitas pessoas, eu mesmo conheci várias pessoas abastadas, com uma boa condição de poder fazer o que quer por ter uma condição de dinheiro, que são pessoas sensacionais, pessoas confiáveis, pessoas brilhantes. Não brilhante só no sucesso que obteve nos seus negócios, não. Brilhante como chefe ou mãe de família, brilhante como filho. E por que eles são melhores do que cada um de nós? Não é questão de ser melhores, é porque eles optaram a seguir um caminho, a poder estar comprometido o suficiente para fazer aquilo se tornar realidade, então chegaram a resultado que poucos chegam, por não saber nem sequer o nível de comprometimento que tem. Porque é um fato que todos nós estamos comprometidos, a não sermos infelizes, a não adoecermos, a não passar situações difíceis de sofrimento. Só que a maior parte de nós, muitas das vezes, não sabe de 1 a 10 qual é
a nossa pontuação, o nosso nível de comprometimento, porque isso fará toda a diferença. Então, podemos afirmar, todo mundo está comprometido para ter ótimos resultados. Só que não adianta estar comprometido ao nível 1, nível 2, porque você vai ter resultado segundo os níveis do seu comprometimento. Então, trilhar essas etapas que falamos até agora significa ter certeza, ter as ferramentas, e não só ter as ferramentas, mas saber como usá-las para que você cada vez mais aumente esse seu nível de comprometimento, não só aumentar, mas ter eficácia nisso. Tá bom? Então, é o suficiente, né, a respeito disso por enquanto. E nos vemos, então, no próximo vídeo, que estaremos falando da 6ª etapa, o iluminado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa ali o seu joinha, deixa o seu comentário. Estamos começando agora, conto com a ajuda de todos vocês para que possamos ainda ter muito o que conversarmos. Toda também a sugestão que vocês puderem me dar, então, por favor, é muito bem-vinda, tá certo? Inclusive, eu agradeço a um irmão que disse, olha, né, eu estou gostando do conteúdo, mas procure, já que isso é para representar um diálogo, como se estivéssemos sentados em uma sala, né, conversando, olhe para nós, né, que eu estava olhando às vezes para outra direção, então vocês me desculpem, né, então estamos começando agora, mas com a ajuda de todos vamos melhorando, aperfeiçoando para que todos nós tenhamos sempre uma melhor experiência. Até o próximo vídeo.